nos coloquemos de joelhos. Ó Deus, foi por nós que Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer.
Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me opróbio do inimigo o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações
tende coragem. Todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na sua consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos coloquemos de pé. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles.
Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu, Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu Tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou e, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não Fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-os vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe,
Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-nos com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmo, para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade de crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota.
Ali o crucificaram, com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele está escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus. Pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus.
levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha de casa, meu irmão, minha irmã que veio celebrar hoje a Sexta-feira da Paixão. Hoje é um dia que não tem missa em lugar nenhum do mundo. Hoje é o dia em que nós celebramos a Paixão. A missa de ontem, quem pôde participar aqui conosco, ou participou em outro lugar de modo presencial ou virtual, terminou de forma silenciosa. Terminou a Eucaristia, comungamos, e ali, de certa forma, ficamos alguns minutos, alguns instantes em meditação. Essa conexão entre os dias ela é muito importante. O Missal Romano nos introduz que na Quinta-feira Santa que nós possamos ficar algum tempo em vigília, não em adoração, em vigília. Por isso ontem o cibório em cima do altar, e que possamos tomar consigo, com cada um, a entrega de Jesus. E também que possamos entregar a Ele as nossas misérias. Pedro, que era seu discípulo, seu seguidor, também o abandonou neste momento. Todos o abandonaram. E assim foi preso para que tudo fosse consumado. Hoje, na Sexta da Paixão, a missa continua, a celebração continua. Começou em silêncio, completamente distinto daquilo que nós costumeiramente fazemos em todos os domingos e nos dias de missa ferial. Este é um dia em que se reserva muitas tradições com T minúsculo. E a tradição, quando não é ressignificada, ela se esvazia e perde seu sentido. Há a tradição de, na Sexta-feira Santa, não bater nos filhos e tirar os aleluia no sábado, que não pode varrer a casa, não pode ligar som, não pode. E o dia de encher uma barrigada de peixe sem o menor sentido e conexão com aquilo que realmente cremos. Hoje simplesmente é o dia de interiorização, de reflexão sobre aquele que deu a vida pela nossa eternidade. Hoje é um dia em que, se olharmos para a igreja, ela está sóbria, sem flores, sem toalha, sem instrumentos, e não é porque o nosso pessoal está sem vontade de tocar, não.
é para que mantenhamos, assim, a sobriedade, que possamos manter essa interioridade, um certo silêncio, uma meditação interior, para que possamos refletir o que nosso Senhor fez por cada um e cada uma. Talvez neste dia, antes ou depois, a gente possa assistir algum filme sobre a paixão, mas talvez nenhum vai representar o que realmente aconteceu. É distinto a forma como Isaías faz a profecia e a forma como João descreve os acontecimentos. A forma como Isaías descreve, ao menos a mim, me toca profundamente quando diz que ele não parecia homem e não tinha aspecto humano. O Senhor que se desfigura diante de nós pela nossa salvação. João já é mais sucinto. Ele acaba descrevendo os acontecimentos, não com tanta dramaticidade, mas ele quer que nós saibamos que Deus se entregou por cada um de nós. Jesus, que foi capturado na Quinta-feira Santa, que ceiou com os seus, hoje se entrega. Hoje é um dia de silêncio, de meditação, de pensarmos no nosso projeto de vida, nas nossas atitudes. Tivemos a Quaresma inteira para meditar, mas hoje é esse dia de retiro, de interioridade, de vivência profunda da fé. Há momentos na vida em que temos que parar. Hoje é um dia que somos convidados a isto, a entrar para dentro do nosso coração, na nossa vida espiritual e meditarmos. Todo o contexto que estamos inseridos. Jesus estava dentro de um contexto jurídico, social, econômico, e lá ele morreu, lá ele deu a vida para nos salvar. Hoje somos seus discípulos, somos seus seguidores, e nós, neste contexto de um mundo descrente de Deus, no mundo em que as desigualdades se aumentam de forma muito vasta, de forma muito ligeira, no mundo em que as coisas são tão líquidas, em que as relações se esvaem de forma muito rápida, no mundo em que o dinheiro se sobrepõe à vida, nós somos convidados aí a dar a nossa vida, a dar o nosso melhor. Que este dia de reflexão possa nos tocar, nos mudar e que possamos nos converter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela proteja por toda a terra os que nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que depusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais no meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Jaime, por todos os fiéis presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Acolhei, Senhor, nossa oração.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam o que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, que tens na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade nas ações
e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, oremos pelos que padecem com a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Acolhei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que padece sob pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Acolhei, Senhor, nossa oração. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que alegre em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Ende adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Ende adoremos. Podemos nos levantar. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Ajoelhemo-nos. Neste momento, enquanto cantamos, somos convidados dos nossos lugares a contemplar, a adorar a Santa Cruz. Neste ano, por questão da pandemia, não poderemos fazer o beijo da cruz de forma individual. Seguindo o canto, adoremos a cruz de Cristo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Cruz fiel, árvore nobre, que flor e fruto nos dais. Árvore
glória alguma se cobre das mesmas pompas reais. Lenho que o sangue recobre, ao homem Deus sustentais. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Louvor e glória ao Deus Trino, fonte de luz, sumo bem. Ao Pai e ao Filho divino, louvor eterno convém. Ergamos todos um hino ao que de ambos provém. Amém. Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes, Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo. Não tenha eu de que me envergonhar. Por tua justiça me salva em teu ouvido. Ouça meu grito, vem logo libertar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Separa mim o rochedo firme e forte, uma muralha que sempre me proteja. Por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, vem desatar-me, és minha fortaleza. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. De ti, ó Senhor, eu me abrigo. Não tenha eu de que me envergonhar. Por tua justiça me salva em teu ouvido. Ouça meu grito, vem logo libertar. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Separa-me um rochedo firme e forte, uma muralha que sempre me proteja. Por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, vem desatar-me, és minha fortaleza. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Muito bem, gente. Então, amanhã nós temos a vigília pascal. No ano passado fomos impedidos de vivê-la presencialmente. Esse ano nós vamos poder, com 30 pessoas, celebrar este momento que é ápice do ano litúrgico, do ano da nossa fé. Nós não vamos fazer todos os ritos que gostaríamos de fazer, como já fizemos aqui, com o batismo, bem vivenciado, mas vamos fazer de forma mais sucinta, mais sóbria, a pedido, né, da nossa Conferência dos Bispos, que pediu para que fossem assim, e também pelo nosso arcebispo Dom Gêmeo. Então amanhã, 19 horas, então, aqui, nessa mesma quantidade de pessoas, com 30 pessoas, a igreja abre cedo, então, quando chegar ao número que a igreja suporta, segundo as orientações públicas, então, fecharemos as portas. Então, continuará a igreja com as portas fechadas, mas acompanharemos pela internet. Domingo, então, domingo de Páscoa, então teremos duas possibilidades de missa, uma às 8 da manhã, se puderem venham nesse horário, né? É um horário um pouco cedo, mas tem gente que gosta de acordar para varrer a calçada, né? Enfim, que gosta de um horário mais cedo, então fica este horário das 8 horas da manhã. Essa missa não vai se encerrar, né? Essa missa ela vai se encerrar somente amanhã. É uma continuidade. Possamos manter a vigília, o silêncio, a meditação, a revisão, a meditação de vida, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos caminhos, sobre quem estamos dando a vida, já que recebemos as portas da eternidade através do Cristo, que morreu por cada um de nós na cruz. Amanhã, quem puder, traga velas para serem abençoadas. Amanhã é o sábado de Aleluia. Era isso? Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã à tarde, o nosso mutirão de solidariedade.